Oi, gente, aqui é a Thay do canal Storytime e esse vídeo aqui é uma mensagem para todos os meus colegas, professores, que assim, né, gente, tá acabando nossas férias e ai, gente, nunca estamos prontos para isso, né? A gente nunca tá pronto assim para voltar, né? Mas a gente tem que voltar, né? Então, com um sorriso no rosto, com muita alegria, disposição, porque a gente tem aí um ano letivo inteiro pela frente. Mas a coisa boa também é que, assim, gente, vocês já deram uma olhada nos calendários aí escolares? Tem muito feriado, minha gente, muito feriado. Então, assim, é um motivo de alegria aí pra todo mundo, né? São 11 feriados, fora as emendas, né? Essas coisas assim. Então, eu espero que isso seja bom, né? Pra gente poder descansar, pra gente poder aí ter uns dias aí de paz e tranquilidade, né? Porque os últimos 2 anos, gente, os feriados caindo tudo sábado, domingo foi de lascar, hein? E uma coisa, assim, que eu já tô fazendo, que eu tenho alguns colegas professores que já fazem, e eu não tinha feito até então, e eu super recomendo, gente, façam isso. Tenham um número específico para trabalho. Porque a gente tem o nosso número pessoal, particular, que a gente usa para tudo, né? E querendo ou não, se faz necessário a gente estar presente nos grupos, até para a gente poder receber comunicado, para estar atualizado, para saber o que está acontecendo em tempo real, né? Eu, por exemplo, eu trabalho por hora-aula, né? Eu não trabalho por jornada, então eu não fico só em uma escola. Então é o tempo todo me deslocando de um lado para o outro, cada dia num canto. E eu vou só pro momento da minha aula, né? Acabou minha aula, tô indo embora. Então, isso às vezes acaba dificultando, né, a comunicação assim com o restante da equipe. Então, às vezes, a coordenação precisa enviar algum comunicado, algum aviso, alguma coisa assim para todo mundo, né? Às vezes não tem como reunir todo mundo assim de uma vez, né? Por mais que a gente tenha algumas reuniões, mas elas são pontuais, né? Não tem tanta frequência assim. Então, assim, justificando que eu super entendo a importância, tá? Realmente se faz muito necessário. Mas, gente, quando eu tô na minha casa, eu tô tranquila aqui, aí eu olho pro celular, aí vai subindo notificação de grupo de trabalho. Eu confesso pra vocês que já me dá até um calafrio. Então, eu tô com um celular só, né? Mas eu tenho dois WhatsApps instalados. Um é um WhatsApp normal e o outro é um WhatsApp Business, né? Então você pode ter dois WhatsApps no mesmo aparelho de celular. E foi o que eu fiz, gente. Apesar de ainda não ter voltado às aulas oficialmente, né? Eu ainda tenho aí mais 2 semanas de férias, ô Glória. No meu caso, as minhas férias elas vão durar um pouco mais, né? Porque eu tava afastada da escola e quando eu voltei, os dias que eu tinha direito às férias, meio que o ano letivo começa e aí eu tenho direito a mais alguns diazinhos, né? Mas eu sei que já vai começar a pipocar, né, de mensagem nos grupos, já começou em alguns, mandando as informações, né, sobre as reuniões pedagógicas de início de ano e tudo mais. Eu já fui, assim, sair dos grupos e pedir para que me adicionassem com o meu outro número, né. Então, assim, eu espero que dessa forma, assim, eu vou manter a comunicação do trabalho se faz necessário, né, mas assim, o meu WhatsApp que eu mais uso, eu não vou ficar recebendo notificação de trabalho, não, gente. Inclusive, às vezes acontece de ter grupos com alunos, né? Às vezes é importante ter, é uma comunicação mais facilitada, mas ao mesmo tempo é um saco, gente, porque assim, a maior parte dos alunos não mandam mensagem no grupo, né? O que seria ideal. Eles vão no seu privado. E, gente, eu tenho centenas de alunos, então você imagina aquele tanto de número desconhecido que me manda mensagem. E às vezes eu consigo responder algumas mensagens. Eu não tenho problema, gente. Se eu tiver em horário de trabalho, se eu tô na escola, se eu tô sem nada, tipo, beleza, eu respondo. Só que às vezes o que acontece é isso, né? Tipo, você tá em casa, você tá num horário que não é de trabalho, ou às vezes eu tô em outro trabalho, né? Eu tenho outras coisas também. E tá chegando coisa de trabalho. Então é uma coisa assim que eu já cheguei a receber mensagem, gente, meia-noite. E ao ponto de, tipo, no dia seguinte, às 7 da manhã, o aluno tá tipo, nossa, por que você não me respondeu? Como é que eu vou fazer o seu trabalho se você não me responde, sabe? Gente, é nesse nível, gente. É nesse nível, sabe? Então, assim, até por essa questão, porque o meu número. Por mais que a gente fale, não vou passar o meu número, gente.
Não sei o que acontece, mas acaba chegando mensagem. Isso quando não chega o seu número com um pai de aluno, né? Porque eu também já trabalhei como coordenação, né? Então, assim, gente, eu lavando louça, assim, na minha casa, o telefone toca, eu atendo, né? Tipo, alô, e de repente é um pai de aluno querendo resolver um BO que eu tô tipo assim, cara, eu tô na minha casa, tô lavando louça, não sei nem de quem você tá falando. Que a partir do momento que a gente pisa o pé pra fora da escola, e é um exercício que a gente tem que praticar, gente. Eu tô mentalizando isso pra esse ano. Deixa os problemas da escola na escola. Eu acho que é um problema muito sério, assim, que a gente tem. Primeiro, por conta dessa questão do celular, que vive chegando mensagem, vive chegando coisa. Então, eu acho que, assim, se faz necessária essa separação, né? Mas também isso, sabe? A gente sai da escola, só que a gente carrega com a gente as coisas que acontecem. Então, assim, professores, vamos tentar deixar na escola o que é da escola, a gente lembrar que, assim, é o nosso trabalho, e por mais que a gente ame o nosso trabalho, se a gente deixar, a gente fica consumido naquilo, né? E eu passei por isso, né? Eu tinha essa coisa assim, tipo, eu ficava pensando nas coisas que tinham acontecido. E olha que eu até tento não pensar tanto, tá, gente? Eu tenho uma vida, assim, felizmente, assim, bem ativa, né? Eu acabo fazendo muita coisa que me distrai. Mas ainda assim, em alguns momentos você começa a pensar, relembrar. Aí você fica, putz, tem isso aqui pra resolver, tem isso aqui pra fazer, tem isso aqui pra enviar, não sei o quê. Ai, gente, esse ano eu tô realmente assim, tipo, o que é da escola, deixe na escola. Saiu da escola, a gente tem que lembrar que a gente tem uma vida. E uma outra coisa também, né, eu voltei pra academia, então tô indo quase todos os dias. E, gente, é uma diferença, assim, surreal. Desde que eu voltei, eu confesso que nas primeiras semanas, gente, eu não tava conseguindo fazer quase nada. Inclusive, os professores, né, da academia me deram, assim, um plano de exercícios e não conseguia. Cada dia tinha uma lista de aparelhos pra fazer, de exercícios pra fazer. Eu não conseguia cumprir tudo, gente. Às vezes, eu juro pra vocês, teve dia que eu fui na academia, eu fiz 3 exercícios e não aguentei mais e saí. Mas eu acho que assim, é importante a gente começar, né? Mesmo que seja aos pouquinhos, com pouco peso, vai e vai dando resultado, né? Não só fisicamente, né? Eu já consigo sentir algumas mudanças assim no meu corpo, mas assim, até na mente, né? Pra gente poder relaxar, pra gente poder descansar. E comecei a fazer yoga também, tô fazendo 2 vezes por semana. E tô torcendo pra dar certo, pilates também. No caso, eu vou fazer gratuitamente, né? Que é no céu que eles disponibilizam, mas porque é assim, né, gente? O Pilates a gente sabe que não é tão acessível assim pra todo mundo. Mas é isso, gente. Eu tô tentando, assim, sabe? Realmente essa questão de exercício físico, não só pela questão do corpo, gente, pra mente, a gente precisa disso. Porque o nosso trabalho é muito de exaustão mental. A gente tá o tempo todo ouvindo um monte de vozes e as pessoas falando com a gente ao mesmo tempo. E dependendo ainda dos alunos que você tem, eles falam gritando, né? Todo mundo gritando ali na sua cabeça por tantas horas seguidas, chega uma hora que você tá assim tonto. Então, assim, eu tô indo atrás de fazer exercício. Então, você, professor, que eu sei que às vezes é difícil, é muito turno, é muita escola, a gente quer deitar, a gente quer descansar, a gente quer dormir, tem os afazeres domésticos também, mas a gente tenta colocar alguma atividade física na semana, se faz necessário. E a gente lembrar também que, assim, a nossa profissão já é extremamente desvalorizada e a gente vai passar por situações que não são legais, porque, assim, a gente que é professor do ensino básico, né, às vezes a gente fica assim, nossa, parece que eu tô lidando com criança. Mas é lembrar que, tipo, gente, eles são menores de idade, são crianças, são adolescentes, eles não têm realmente muita maturidade, sabe? Então, às vezes eles falam algumas coisas e muitos de nós, né, professores, muita coisa a gente ignora e releva, mas às vezes vem uns comentários assim que são realmente. Eu acho que se fosse qualquer profissão, você ouvindo uma coisa dessas, você vai direto para um RH, você vai direto para qualquer lugar, né? Mas a gente, professor, você vai fazer o quê? Sabe? É um aluno, é um menor de idade. É óbvio que tem limites, né, que precisam ser estabelecidos, dependendo do que está sendo dito, do que está sendo feito ali. É ir para coordenação, direção, né? Até porque a gente, como funcionário público, né? A gente tem aí alguns direitos, né? Mas a gente sabe que é complicado, gente. Então, assim,
vamos tentar também não levar muito pro coração, sabe? E tem uma coisa assim que também se faz necessário a gente praticar. E eu vejo muitos professores assim mais velhos, né, que conseguem com mais facilidade, mas não é tão simples, né? Que é lembrar o seguinte: esse papo de ai, trabalhar por amor, dar aula por amor, é que nem falar enfermagem por amor. Gente, por mais que a gente ame o nosso trabalho, é um trabalho, sabe? A gente não tá ali de forma voluntária, a gente para dar aula, a gente estudou muito, né? Então, assim, a gente não tá ali para trabalhar de forma voluntária e muito menos para receber amor em troca, por mais que a gente, na verdade, não é que a gente queira amor, a gente quer respeito, né? Eu acho que é um mínimo de qualquer profissional, qualquer pessoa, você ter respeito. E nem isso muitas vezes a gente tem, né? Isso parte dos próprios governantes, né? A forma como eles nos tratam. Mas é isso, sabe? Tipo, a gente lembrar que a gente tá. É um trabalho. E a gente tá ali para receber o nosso salário. Eu lembro quando eu era aluna e os professores falavam muito assim, tipo, ai, vocês aprendendo ou não, vocês querendo fazer ou não, meu salário tá caindo na conta do mesmo jeito. E eu achava isso, tipo, um exagero. Tipo, pra que falar? Eu particularmente, nunca precisei. Eu nunca falei isso numa sala de aula, né? Mas, gente, é a pura verdade. Assim, é lógico que a gente quer fazer a melhor aula possível, a gente quer que os alunos aprendam, a gente quer que eles se interessem, que eles se engajem. Mas vai acontecer que isso, gente, nem todo aluno tá afim de aprender, nem todo aluno tá engajado. E por mais que a gente tá ali num papel que a gente tem que motivar, a gente tem que ir atrás, só que assim, gente, nós não somos mágicos, nós não somos psicólogos, nós não somos assistentes sociais, nós não somos enfermeiros, nós não somos babás, nós somos professores. Então tem um limite também de coisas que a gente pode fazer ali na sala de aula, sabe? E às vezes eu ouço uns discursos assim, ai, porque você tem que melhorar, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não sei o quê. Tipo assim, gente, eu não sou. Como é que a gente pode falar assim? Por exemplo, quando a gente vai num circo. A gente tá ali pra se divertir, a gente tá ali pra se distrair, pra dar risada. A gente vai pra uma sala de aula, gente, a gente não tá ali pra isso, a gente tá ali pra aprender, pra ensinar, pra compartilhar conhecimento, não só técnico, né, mas também esse conhecimento do mundo. E é óbvio que vai ter momentos em que a gente vai ter partilhas, a gente quer ter momentos agradáveis ali com a turma, né? Às vezes acontece, às vezes não, mas o fato é que a gente não é mágico. Sabe, a gente não tá ali no momento de, nossa, eu tenho que engajar, eu tenho que dar o 100% do interesse, não sei o quê. Aí a gente fica trocando de método, a gente fica trocando de um monte de coisa, e às vezes o problema não tá na gente, muitas vezes, sabe? A gente tem que entender também que a gente tá numa realidade em que muitos dos alunos não têm as horas de sono necessárias. Quantas vezes eu não pego um aluno dormindo, né? E eu pergunto, nossa, o que aconteceu? Que hora você foi dormir? Ai, madruguei, fui dormir 2, 3 horas. A gente tá numa época em que a insônia rola solta com os jovens. É muito tempo de tela, são muitas horas de celular, né? Eu lembro de numa aula eu falar assim pra eles: abra aí um aplicativo aí nas configurações e vê quantas horas você tá aí nas redes sociais, né? Porque tem como você ver. E os alunos assim chocados, né? Você fica, gente, você fica o dia inteiro com essa tela, inclusive adultos, né? A gente também acaba passando por isso, né? Então é muitas horas em rede social, é muitas horas sendo exposto a vídeos curtos. Então, assim, o cérebro chega uma hora que, assim, você tá 5 minutos falando, se não for do interesse da pessoa, o cérebro parece que desliga sozinho, sabe? Então, assim, são vários fatores que são externos a gente. Então, às vezes, aquele aluno tá desmotivado ou ele não tá afim por N motivos que não diz respeito a você, professor, sabe? Então, eu acho que, assim, às vezes a gente precisa encarar isso também, sabe? A gente quer dar uma boa aula, mas nem sempre isso vai rolar, gente. A gente quer ensinar os alunos, mas nem sempre eles vão aprender. E não é problema nosso, não é culpa nossa, sabe? A gente vai tentar. Não tô dizendo que a gente não tem que tentar, que a gente não tem que fazer, até porque é o nosso trabalho e a gente tá recebendo por isso. Mas é isso, gente. Tem um limite de até onde a gente consegue ir. A gente precisa do apoio da comunidade escolar, como a gente sempre fala, e muitas vezes a gente não tem, né? Às vezes a gente não tem apoio nem da própria família desse aluno. Então você fica assim, gente, se nem eles estão interessados, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar perdendo minha cabeça por causa disso? Gente, não vale a pena. Então, assim, é meio triste dizer isso, mas às vezes a gente tem que entrar na escola e visualizar boletos. Eu tenho boletos para pagar, eu tenho débitos a quitar, né? Então eu tô aqui, vou trabalhar, vou fazer o meu.
Então, às vezes a gente tem que sair um pouco, sabe, dessa vibe meio de Madre Teresa de Calcutá e lembrar, gente, boletos, a gente tem boletos pra pagar, nós vamos fazer o nosso trabalho. Que, inclusive, é uma resposta, assim, que eu nunca dei em sala de aula, mas toda vez que, muitas vezes, muitos professores vão saber o que eu tô falando, né? Da gente ouvir, assim, o aluno falando, mas você recebe pra estar aqui, né? Eu não recebo. É vontade de falar, ué, você é um aluno de ensino médio, né? Você queria o quê? Que eu, que já me formei no ensino médio, já me formei na faculdade, que tenho pós, tenho não sei quantos anos de trabalho, tô aqui trabalhando, você tá como aluno, eu tô aqui trabalhando. Você queria o quê? Que eu também não estivesse recebendo? Não sou aluno. Ou você queria o quê? Que você também estivesse recebendo que nem eu, sabe? Assim, então, tipo, às vezes o aluno também coloca a gente numa situação assim, como se fosse injusto o fato de que, tipo, a gente tá recebendo, né? E não, gente, como qualquer profissão, a gente também tem direito a bônus, a gente também tem direito a férias, a gente também tem direito a 13º, como qualquer outro profissional. Eu não estou ali de forma voluntária, não estou ali só por amor, gente. Eu estou ali porque é meu trabalho. Eu tenho que trabalhar como qualquer outra pessoa aqui no país, pago os meus impostos, entendeu? E é isso. E lembrar também, gente, que às vezes a gente fica muito abalado por conta de um ou outro comentário, mas a gente tem que lembrar que, assim, apesar dos diversos problemas que a gente tem e a gente enfrenta, nem tudo é de todo mal. Então, assim, lembra, sabe, que, assim, a nossa profissão, ela é uma profissão muito bonita, sabe? E para muitos alunos, assim, eu tenho muita amizade com vários ex-alunos, sabe? Muitos me mandam mensagens, então, assim, a gente lembrar que, cara, a gente tá ali, a gente consegue transformar vidas. Às vezes, um comentário que a gente faz, que naquela hora pode ser que o aluno nem pegou, mas depois isso reverbera, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu também tô fazendo, sabe? Gente, eu também tenho dificuldades em muitas coisas pra abstrair da mente, né? Mas a gente lembrar que, assim, não é um momento ruim, não é uma situação ruim que que fica tão grande, né? Às vezes é uma coisa que fica ali ressoando na gente, mas lembra dos momentos bons, sabe? Que, cara, cada professor em algum momento transformou a vida de algum aluno, seja por um comentário, seja por um conselho, então, seja por mostrar uma nova visão de mundo, sabe? Então, assim, tem alunos problemáticos, tem alunos problemáticos. Quem não tem problemas hoje em dia, né, gente? Mas lembre de novo, são menores de idade, né, no meu caso do que eu tô falando, né, educação básica, e tem muita gente maravilhosa. Então, assim, que a gente tenha um excelente ano letivo, que a gente tenha um bom ano de trabalho, que a gente não surte, né? Que a gente consiga aí chegar até o final do ano bem, ó. Um beijo aí para todos os profs. Até mais.